Good morning, everybody. Welcome to our English class. Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa aula de inglês. With me, comigo, teacher Ed. Good morning, Antônia. Good morning, students. Good morning, teachers. Bom dia. Vamos para mais uma aula de inglês para o sexto ano. Isso. Are you okay? I'm fine, and you? I am okay. You are so handsome today. Você tá tão bonito hoje. Thank you, Antônia. So are you? Você também. Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho do chat, né? Eu vou precisar da ajuda dos professores, porque nós montamos as aulas pensando nas interações com os alunos, né? Eu aumentei mais o número de interações, porque era um ambiente de recuperação e o meu objetivo seria corrigir as respostas dos alunos e tirar as dúvidas. Então, professores, como sempre, eu vou contar com a colaboração de vocês, né? Para vocês colocarem as respostas dos alunos. E ainda estamos nos adaptando a esse novo formato do chat, que para mim está um pouco diferente demais. Eu pretendo aí, eu acho que talvez nós vamos nos acostumar com o tempo. Nas interações, eu vou aumentar o tempo da interação e vou pedir para vocês, quando vocês colocarem resposta, vocês coloquem o nome do aluno, né, para ele saber que foi ele, porque eles gostam quando a gente fala o nome deles, né, e na frente colocar a resposta dele. Ou a semana passada, eu não sei se no sexto ano nós explicamos, Ed, Não lembro. I que, don't remember. que vocês vão lá, né, vocês copiem a resposta do aluno e cola no chat do chatão que eles chamaram, tá? Vai lá no chatinho, clica em cima da resposta, vai dar o copiar, você volta lá no chatão e cola a resposta do aluno ali para facilitar a vida de vocês, tá ok? Semana passada eu vi algumas lives lá do Marcão explicando como iria funcionar. Parece que essa semana tem mais live explicando melhor para vocês, tá bom? Let's start our class. Vamos começar a nossa aula? Yes, Ok? let's go. O tema da nossa aula hoje é protagonista. Ok? Coloca para mim, Marcos. Ed, você lê a habilidade, por favor? Sure, let's go. Ability 15. Produzir textos em língua inglesa, histórias em quadrinhos, cartazes, chats, blogs, agendas, fotolegendas, entre outros, sobre si mesmo, sua família, seus amigos, gostos, preferências e rotinas, sua comunidade e seu contexto escolar. Essa habilidade é uma habilidade, ela está em outros bimestres, tá? Mas ela é recuperação do segundo bimestre. E durante esses 2 bimestres que nós estivemos juntos, nós seguimos todos os percursos e gêneros dessa habilidade, tá? Para a nossa aula de hoje, o que nós vamos precisar? Por favor, Marcos, your notebook, O seu caderno, a pen or a pencil, uma caneta ou um lápis. e dê um print aí na tela para organizar o seu caderno, tá ok? Nossa primeira interação de hoje, eu tenho uma pergunta para vocês, tá? Sempre como nas nossas aulas, deem respostas completas, tá bom? Porque aí nós vamos colher essas respostas no chat e nós vamos tirar as dúvidas aí durante a aula. A primeira pergunta de hoje, a primeira interação, vocês terão 2 minutos para responder essa pergunta. Pode colocar para mim, por favor, Marcos? How can you make a difference during the pandemic situation? Como você pode fazer diferença durante a situação da pandemia? Tá? Então, pensando na pandemia, né? O que você vê aí? Quem são as pessoas que foram protagonistas que você conhece, tá? Então, olha lá como você pode responder. I can, né? O que você pode fazer para se tornar um protagonista? Então, você tem 2 minutinhos aí para pensar nessa resposta. O Marcos vai colocar a pergunta e logo em seguida a sugestão. Eu não sei responder totalmente em inglês, não tem problema. Coloca I can e coloca o restante ali da frase que está faltando em português, tá bom? E a gente vai construindo as nossas respostas até o final da aula, ok? Go there, vai lá, see you later. Te vejo daqui a pouco.
Nós estávamos aqui acompanhando as respostas de vocês. O Ed vai ler ali, a gente depois vai colocar aqui na tela algumas respostas que vocês deram, ok? E aí, Ed? A Marlene respondeu, I can have empathy, eu posso ter empatia. Então, várias Yeah. respostas interessantes aí, Antônia. Isso, nós fomos coletando aí, foi bem rapidinho. Nós já vimos o verbo, o auxiliar modal can, o verbo modal, né? Tá aqui, o can, bonitinho. Ele é igual para todos os pronomes, o he, o she, o it, o we, o they, né? E aqui foram algumas respostas que vocês colocaram. I can help people, I can stay at home, I can help other families, I can talk with others, tá? Então, aqui eu tenho o auxiliar, o verbo modal, can, e aqui eu já começo com um verbo, tá? Um verbo de ação, tá certo? Ok? Então, vocês estão construindo bem aí a sentença usando o verbo modal, né, Ed? Olha o Isso quanto aí. vocês evoluíram, ok? Então, vamos para a nossa próxima tela, por favor. O Marcos vai colocar aqui. Para começar, eu também vou dar 2 minutos de interação. Eu tenho uma coluna da esquerda com comandos writer, reader, objective. Você tem que ligar essas colunas. Vocês lembram da dica das aulas? Procura a palavra writer, vê lá na coluna da direita que você tem que colocar. Se você encontra alguma palavra lá nas questões que tem aquela raizinha ali, reader, né? Procura nas sentenças aquela palavrinha reader, vê se tem alguma raiz ali naquelas respostas. Objective, você não vai encontrar, né? Mas o que é objective? Tá na cara, né, Ed? Sim, é um cognato, né, Antônia? A palavra Isso, parecida. a gente falou cognato aí durante 2 bimestres. Então, Uhum. procura ali nas respostas uma palavra, alguma coisa que vai te mostrar qual é o objetivo, tá? Eu não vou dar tradução agora, porque nós vamos praticar as estratégias de leitura, tá certo? Então, eu tenho a coluna da direita e a coluna da esquerda. A coluna da direita, da esquerda, né? Está na tela, está espelhada, tem ali os números bonitinho. E você vai colocar os números, né, correspondente àqueles itens do lado direito, que é a definição. Então, você tem 2 minutinhos aí para pensar na resposta, tá certo? E você coloca de uma vez só para ajudar o Teacher Ed, né, que tem altos elogios aqui no chat para a vestimenta do professor, ok? Please, help me. Go there, vai lá, see you later, te vejo daqui a pouco. Teacher, please put the names of the students. Coloque o nome dos alunos para a gente saber quem são, né, Ed? Sim, olha só, a gente tem o estado inteiro respondendo, Antônio. Olha só, a Eloá, né, de Votuporanga, do professor Fábio, respondeu 231.
A Kimberly, da professora Alzeli, respondeu 231. O Vitor, da professora Bianca, 231 também. E a Ana Clara, da professora Patrícia, também respondeu 231. Temos uma unanimidade aí, Antônia. Bom, lembra que eu falei, né, que era para vocês olharem ali partes da palavra e procurar ali na coluna? Eu vou mostrar para vocês, tá? Eu não falei nada para vocês para dar uma dica. Então, aqui eu tenho, ó, right, né? Tá aqui. Eu tinha que procurar aqui uma raiz da palavra right. Ó, aqui a raiz. Aonde que tem aqui, mais ou menos, ó? Aqui, ó. Né? Sem a tradução. Read, olha aqui a raiz, ó. Aonde que tem aqui uma raiz dessa palavra? Aqui, ó. Não é, Ed? En- Não ajuda bastante? Então, se a palavra termina com ER, a pessoa que faz o que está na raiz, Antônia? Às vezes sim, né? Ah. Depende do contexto e a gente já falou sobre isso, tá? Então aqui só sobrou o objetivo, que tinha que ser um vocabulário mais amplo, né? Mas se você usar a técnica da leitura, você consegue achar a resposta, mesmo você não dominando todo o vocabulário. Então o Marcos vai colocar ali para a gente a resposta na tela. Vamos verificar? Ó, o pessoal acertou. Então, writer, o que é writer? Escritor. Escritor. Então, tá lá no number 1. A person who produces a piece of writing. Uma pessoa que produz uma peça de escrita ou um escrito. 2. Reader. Leitor. Number 2. A person who reads the text. Uma pessoa que lê o texto. Objective. Objetivo. 3. Inform about the person you admire. Informa sobre a pessoa que você admira. Então, aqui eu coloquei objetivo a pessoa que você admira, porque está no contexto da nossa aula, tá? Então, quando eu vou escrever, eu tenho que pensar para quem está escrevendo, para quem eu estou escrevendo, né, Ed? Uhum. Né? E qual é o meu objetivo? O que eu quero transmitir, tá certo? Então, agora, o Marcos vai colocar aqui na tela uma imagem de uma fact file de uma aluna. Você conhece essa aluna, Ed? Então, essa é minha aluna. O que a minha aluna está fazendo na sua aula, Antônia? She's his student. Yeah. Ela é aluna dele. Ela é uma protagonista, né? Tem vários, né? Vários alunos protagonistas no Instagram. E eu pedi para a Isabela montar um textinho falando sobre ela, né? Que para mim ela é uma das várias protagonistas nesse momento. Então, coloca aqui na tela para mim, Marcos, né? Eu vou apenas ler, tá certo? Por enquanto eu não vou. Antes de ler, coloca as perguntas ali para mim. O próximo slide. Olha, eu vou ler. Enquanto eu estiver lendo, vocês vão pensando e buscando a resposta dessas duas questões, tá? Não vamos traduzir agora não, viu, Ed? Ok. Who is the target public? Nossa, eu não sei o que é, mas lembra do significado do double question? Who? Tá? Who, ele pede uma resposta com o quê? Nome, não é? Uhum. Então, target public. O que é public? Faz associação aí, seu conhecimento de mundo. What is the main objective of the text? Lembra que eu falei de objetivo no início? Né? Tenta aí deduzir o que é. Tá? Vocês vão dar respostas. Depois que eu ler o texto, você já vai procurando no texto a resposta. Depois vocês terão 2 minutinhos para responder, ok? Tá certo? Vou lá no texto, por favor. Vamos lá. Você quer ler os enunciados ali para mim? Name, Sure. birth date, e eu leio o nome dela para ficar mais fácil. Ok. Name. Isabela dos Santos Melo. Birth date. July 20th, 2005. Place of the birth. São Paulo, Guarulhos. Age. 15. School. EE, Professor Hélio Polezel. Grade. 90th grade. Nickname. Isabela Orbelinha. Ok. Isabella likes to post stories on Instagram to motivate students and help them to study during this pandemic situation. Ok? Então, ali está o texto. O Marco vai deixar mais um pouquinho. Ele vai lá para as perguntas. Você vai ter 2 minutinhos para responder. Então, ele vai dar mais um tempinho aqui. Estou enrolando para vocês darem uma olhada. Ele vai para a pergunta. Depois, ele volta no texto. Ok, Marcos? Ok? Go there. Vai lá.
Bom, estamos voltando, né? O Ed estava ali coletando as respostas. Por favor, teachers, mande as respostas dos alunos. Ela é muito importante para o andamento da nossa aula. E eu estou contando com a resposta de vocês para a gente dar continuidade na aula. Ok, Ed? Vamos lá. Olha só, a Projanaína, ela fez aquele jeito que a gente falou. Ela pegou, segurou 2 segundos ali a resposta da aluna e já copiou e colou. Então fica mais rápido, não tem problema se aparece o nome inteiro do aluno, tá? Não tem aí. A Maria Vitória respondeu: The target public is young people. O público-alvo são os jovens, né? A Nayara respondeu for teenagers. E a Maria José respondeu: Target public are students. Isso, tem umas respostas bem legais aqui, ó. O aluno João Marcos, a professora Cláudia colocou: The main objective of the text is to give personal information. Okay. Né? É uma resposta um pouco mais ampla, né, para fazer eles pensarem aí. Então, o Marcos vai colocar aqui a resposta para a gente aqui na tela. Então, who is the target public? Quem é o público-alvo? Students and teachers. Estudantes e professores. Porque vocês estão agora no chat voltado para vocês, né? Foi para quem a Isabela escreveu o texto. What is the main objective of the text? Qual o principal objetivo do texto? The main objective of the text is to give personal information. O objetivo principal do texto é dar informação pessoal. Ok. Agora, o que eu fiz? A Isabela montou um fact file, né, de umas informações pessoais. Depois disso, eu dei trabalho para sua aluna, hein, Ed? Bastante. Eu pedi para ela fazer um texto pensando no público-alvo dela, pensando no que ela gostaria de falar para esse público-alvo, né, que são os alunos do estado de São Paulo que seguem ela lá no Instagram, né? Então, pensando no público dela, nos professores que acompanham, nos alunos, né? Nos stories que ela posta, nos resumos que ela posta das aulas, pensando nesse público, eu pensei para ela escrever um textinho falando sobre ela, né? Vamos lá dar uma olhada no texto da Isabela? Pode colocar na tela, Marcos, por favor? Olha que gracinha, gente. Né? Ela mandou as imagens do trabalho, dos resumos da aula, tá? Então, esse é o texto da Isabela que ela está produzindo, certo? Eu vou ler o texto da Isabela. Eu não vou falar nada, traduzir ainda, viu, Ed? Ok. Porque nós vamos usar esse texto para o exercício seguinte, tá certo? Isabela's routine. My name is Isabela dos Santos Melo. I am 15 years old and I study at EE Professor Hélio Polezel in the 9th grade. My nickname is Isa or Bella. I like to read, dance, surf the web, and post stories on Instagram to motivate students and help them to study during this pandemic situation. By the way, I teach people to create letterings. Ok? Então, esse é o textinho da Isabela. Agora, o Marcos vai colocar aqui na lousa para mim. Por favor, Marcos. Ok? Na próxima tela. Vocês lembram do resuminho da aula passada? Que nós demos aí um resumo do auxiliar do, né? Então, eu coloquei de novo, porque nós vamos praticar essa questão, tá certo? Então, nós colocamos que ele é um auxiliar, que ele não aparece nas afirmativas, né? Somente na interrogativa e na afirmativa ou negativa curta. Aqui, acho que eu vou colocar uma caneta. Tá, vou colocar aqui. Aqui, tá certo? O S, ele aparece na maioria das falas. Na maioria dos verbos, acrescentamos o S. I'm sorry, esqueci a caneta, gente. É o hábito. A lousa é nova, né? A gente vai usar o PPT, tá se acostumando ainda, né? Então, o S, a gente coloca na maioria dos verbos, nós acrescentamos o S. Tá? Então, na terceira pessoa, a gente acrescenta S, tá certo? Os verbos terminados em O, SS, SH, CH, X e Z, nós acrescentamos ES. Então, go termina com O, eu acrescentei ES. As palavras com Y, que terminam com Y, e antes do Y for uma consoante, é o caso de cry, né? Aqui é uma consoante, eu corto e acrescento IES, tá? Paul cries. Antes do Y, se for uma vogal, nós só acrescentamos o S, tá? Então, aqui nós vimos na aula passada. Vocês perceberam que o texto, a gente só falou, nesse bimestre inteiro, nós só falamos I. Só falamos só de nós.
Agora, nós vamos praticar falando da terceira pessoa, tá certo? É isso que nós vamos fazer. Para falar da terceira pessoa, eu tenho que tomar alguns cuidados, não é, Ed? Sim, a gente tem que lembrar aí das conjugações, né? A única conjugação que Isso. tem em inglês é essa, né, Antônio? O inglês ele tem umas conjugações bem fáceis, né? É questão de interior. Não vamos falar memorização, né? Vamos falar de interiorização. É só interiorizar, que para mim dá a mesma coisa de memorizar, né? E aí você vai conseguir praticar. Então, quando é a primeira, não é terceira pessoa, não tem um acréscimo do S aqui, né? Então fica mais fácil. Quando eu vou falar da terceira pessoa, eu preciso lembrar dessa conjugação. Então, eu coloquei um exemplozinho aqui para a gente poder fazer os exercícios seguintes. Por favor, Marcos, a próxima tela. Então, aqui estão os subject pronouns que nós usamos na aula, tá certo? Então, aqui tem o I, eu, que nós usamos bastante, o she, ela, e o he, ele, tá certo? Aqui, qual é o pronome adjetivo possessivo que eu uso? Quando eu falo de I, eu uso sempre o my, né? É um que a Isabela usou, my name, não foi? Sim. Ela usou bastante. My name is Isabela, tá certo? Quando eu vou falar na terceira pessoa, eu uso she. Qual é o possessivo adjetivo que eu uso bastante? O her, né? O dela, que nós já aprendemos. Se eu estou falando de um homem, né? Eu uso he, ele. Qual é o possessivo que eu uso? His. Lembrando que o she substitui nome de pessoa, é um pronome, substitui substantivo próprio, igual Helen, Helena, she, Ed, né? Então, aqui está substituindo esse pronome. Então, um exemplo aqui que está lá no texto da Isabela. Pode colocar na tela lá para eles verem, Marcos, acho que fica melhor. Tá certo? Aqui ela falou, my name is, né? My name is Carlos. Aqui o exemplo que eu dei, ela disse, my name is Isabela. Eu quero falar na terceira pessoa. Eu tenho que trocar isso aqui, ó. Eu tenho que trocar esse my. Qual é o pronome, o possessivo adjetivo que eu vou usar? Is. My. Desculpa, I'm sorry. Errei aqui. Borracha. Tá? Carlos. Eu tenho que pensar que o Carlos é homem. Então, qual é o pronome que eu vou usar? His. Ó. Possessivo, opa, o que eu vou usar é his. Opa, tá difícil aqui, hein? Deixa eu apagar aqui. Just a moment, só um minuto. His name is Carlos. Então, eu estou passando da primeira para a terceira pessoa, tá? Então, o meu nome é Carlos, eu vou falar do Carlos, his name is Carlos. Aqui é o I, eu, né? Então, o que eu vou falar? O quê? I sleep early. Eu quero falar que ele acorda cedo. Vou usar a terceira pessoa, né? Aqui eu não falei se é homem ou é mulher, eu vou colocar she. She, o verbo sleep. Tenho que lembrar que é a terceira pessoa, né, Ed? E eu tenho que acrescentar o S, tá? Tenho que lembrar da regra, que não terminou com O, S, S, H, X e Z, né? Então, eu tenho que acrescentar aqui o S, tá certo? Então, agora, nós vamos fazer um exercício, que é o texto da Isabela. O que você vai fazer? A Isabela escreveu em primeira pessoa. Pode pôr na tela para mim, Marcos? A questão. Isso. Tá? Pode colocar lá na tela lá para eles verem melhor. Na primeira coluna, eu coloquei o subject pronoun I, eu. Ela fala, my name is Isabela dos Santos, né? I am 15 years old, I study at, né? Sempre usando I. Agora, eu vou te dar 2 minutinhos para você reescrever aquela frase ali, né, que ela colocou, usando a terceira pessoa. Você vai trocar o I por she ou por um pronome, um possessivo adjetivo, ok? Acho que ficou claro, né, Ed? Yeah, this is very simple. Né? Então, vocês terão 2 minutinhos aí para colocar a resposta. Então, coloca número 1, qual é o sujeito que vai ali, né? Ou possessivo, 2, a respostinha. Coloquem todas de uma vez para ajudar o teacher Ed, ok? Go there, vai lá. See you later, te vejo daqui a pouco.
Olá, voltamos. O professor Marcos perguntou por que nós não estamos usando o caderno do quarto bimestre. É recuperação, gente, recuperação das habilidades anteriores. Nós não vamos trabalhar o conteúdo do quarto bimestre. Eu, por exemplo, em algumas aulas, até aproveitei algumas coisas, né, nas aulas seguintes, mas o foco não é o quarto bimestre. Não hoje, É, né, Antônia? É que você falou, nós vamos trabalhar. Nós vamos, daqui vamos pra frente, mais para pra frente. frente. Nós vamos trabalhar nunca? Ok, não, Não, calma. mais para frente, vamos É, trabalhar algumas habilidades do quarto bimestre e não o caderno inteiro sim. do quarto bimestre, tá É. certo? Então, vamos lá a respostas, Ed? Vamos lá, olha só. A Valéria respondeu her, é dela, she is e three, she studies. A Beatriz respondeu her name is, she is e she studies também. O Marcos vai colocar aqui na tela para a gente fazer os apontamentos certinhos ali. Por favor. Então, aqui, olha, aqui estava escrito my name, não é? Ó, meu, olha aqui o my. Aqui eu tinha que usar her, que eu ia falar na terceira pessoa. Aqui também estava o I am, tá vendo? Então, eu iria falar sobre ela, eu tenho que colocar she is, né? A gente já viu isso numa revisão de uma aula anterior. O pronome subjetivo é she, o verbo to be correspondente é is, tá? Aqui, ela coloca I study, ó. Aqui eu tinha que colocar she novamente e tinha que lembrar do verbo study. Ele termina com Y, antes do Y é uma consoante, eu corto e acrescento o IES, tá? Então, nós tivemos aí a conversão da terceira pessoa, tá? Acho que ficou fácil, né? E lembrando também que para a idade a gente fala, eu falo I am 41 years old, she is 15 years old, né? Não she has, né? Que aí surgiu aqui no chat também, Antônio. Tá certo. Vamos para a próxima? Por favor, temos mais uma. Nós vamos fazer a mesma coisa, tá certo? Eu vou dar um minuto, só tem uma lacuna, um minutinho para vocês darem uma lida e transformar ali aquela frase da primeira para a terceira pessoa, ok? Bye, bye, see you later, te vejo daqui a pouco. Bom, as respostas já estão lá, que eu dei uma olhadinha, né, Ed? Isso. A grande maioria respondeu she likes, né, com ES no final. A Marina, da Pro Patrícia, o Guilherme, da professora Luciana, responderam também she likes. O Marcos vai colocar na tela para a gente mostrar aqui novamente como funciona, né? Então, ela colocou I like, ó. Simple present, tem que transformar she. Lembrando que a maioria dos verbos, ele não tem nenhuma regra, né? Não terminou com O, S, S, H, X e Z. Eu falo para os meus alunos que isso é um mantra, né? O, S, S, H, X e Z. Nós acrescentamos ES. Né? Não terminou em Y, então a gente só acrescentou o S. Então, está certinho, ok? Tá certo? Foi fácil essa, hein? Só tinha uma lacuna. E nós vamos para a próxima, que é a última também. Vocês terão um minutinho, porque só tem uma lacuna, ok? Go there, vai lá.
Essa foi bem simples, né, Ed? Foi, Qual né? foi a resposta? Então, todo mundo respondeu teaches, T-A-C-H-E-S, she teaches. Então, a professora Marina, a professora Silvia, a Maria Júlia, aluna da professora Rose, respondeu também she teaches. Muito bem, vamos então mostrar novamente, né, essa regrinha. Então, aqui o Marcos vai colocar na tela lá para vocês, para ficar mais fácil. Então, aqui eu tenho I teach, primeira pessoa, né, tenho que transformar, she. Lembrando da regra, terminou com O, S, S, C, H, X, Z, né, o que eu faço? Aqui terminou com CH, eu acrescento ES, então ficou teaches. Terminou com CH, acrescentei ES, tá? She teaches. Aproveitando a lousa, que eu estou já umas 3 aulas para falar isso, eu queria agradecer a um outro protagonista, que é o Study 6 CMSP, que é um aluno, se eu não me engano, o nome dele é Matheus, no Instagram. Ele posta todos os resumos do 6º ano, né? Inclusive, ele fez um tutorial ensinando a fazer a rematrícula, viu, Ed? Olha que maravilha, Achei hein? muito legal o tutorial dele, eu queria parabenizar. Eu já perguntei, a idade está batendo, eu perguntei o nome dele 3 vezes e esqueci, ok? Então, agora nós vamos ler o texto, tá certo? O Marcos vai colocar para nós lermos e traduzir o texto da Isabela. Isabella's routine. Rotina da Isabela. My name is Isabela dos Santos Melo. Meu nome é Isabela dos Santos Melo. I am 15 years old Eu tenho 15 anos and I study at e eu estudo na EE Professor Hélio Polizel Escola Estadual Professor Hélio Polizel, in the 90th grade. no nono ano. My nickname is Isa or Bella. Meu apelido é Isa ou Bela. I like to read, Eu gosto de ler, dance, dançar, surf the web, usar a internet and post stories on Instagram e postar histórias no Instagram to motivate students para motivar alunos and help them e ajudá-los to study this pandemic situation. a estudar durante esta situação da pandemia. By the way, A propósito, I teach people to create letterings. eu ensino pessoas a fazerem letterings. Vocês estão vendo esse caderninho? Não deu muito para aumentar a imagem? Ela fez um tutorial ensinando as pessoas a criarem letterings, além dos resumos e explicações do caderno, os vídeos que ela posta, né? Eu peguei a Isabela, mas tem muita gente aí criando uma nova visão da escola, né? Eu acho muito legal isso. São nossos protagonistas. E eu vou precisar fazer aula de caligrafia com a Isabela, porque minha letra é horrorosa. Então, estamos tentando. Bom, então nós vamos ali para o último slide, tá certo? Coloca ali para mim, por favor, Marcos, na tela lá para eles. Aqui, não a próxima, isso, pode deixar lá na tela para eles. Gente, nós vamos falar dos elementos da escrita. E elementos da escrita não é só em inglês. A gente tem que pensar também, né, Ed, quando nós vamos conversar com outras pessoas. O que nós temos? O writer, a person who produces a piece of writing. Escritor, a pessoa que produz uma escrita. Readers, a person who reads the text. Leitor, a pessoa que lê o texto. Genre, Genre. kind of people. Tipo de texto. Objective, Objetivo. information. Informação. Style, Estilo. formal or informal. Formal, informal. Media, Mídia. place where is it posted. O meio, o lugar onde é postado. Nossa, deu tempo, Antônio, olha só. Isso. 17 segundos. Eu errei ali a palavra gênero é genre, tá ok? Vocês terão uma avaliação da aula, avaliem a aula, ok? Have a nice day, tenham um bom dia. See you later. See you next week. Vejo vocês na próxima semana. See you next week. Bye, bye.